Carta 34, a Amanda já pediu. Vamos ver. Você já saiu, Amanda. Mas choveu, parece. Nossa, aqui tá chovendo a madrugada inteira e não para. Eu acordei, a Lara tá meio ruinzinha, tá com febre. E ela acordou várias vezes durante a noite. E aí eu pensei várias vezes, meu Deus, tomara que tenha internet. Amanda, eu acho que essa carta não foi. Não foi, não. É a carta do plano do gosto. Essa carta é super legal. Refinamento perceptivo e paladar purificado. Vai falar um pouquinho sobre o paladar, é um conceito bem legal. Eu vou confirmar, deixa eu confirmar aqui na página da escola, ver se não saiu mesmo. Lembra que vocês têm acesso, né, a todas as aulas do Clube das 5 e não precisa ser aluno da escola, fica na mesma página que é a escola, né, onde tem todas as aulas, todos os cursos, mas vocês podem entrar na página da escola, clicar lá em visualizar conteúdo, e aí lá vai ter alguns conteúdos que são gratuitos, e aí lá tá o Clube das 5 e todas as nossas aulas. Tô catando aqui se já foi essa, tá, gente? Só pra gente não fazer repetido. Trinta e um. Foram poucas da linha do 30. Foi a 30, a 31, a 33 e só, eu acho. É, não foi, não. A linha do 30 tá menos explorada. Boa. Vou escrever aqui pra vocês. Raça. Se escreve rasa. Louca. 34. Plano do gosto. Esse número tá me aparecendo muito. Boa. Ainda bem que você pediu. Bom, vamos lá então. Deixa eu só colocar aqui a minha cadeira para o lado. Penso sempre que tanto eu arrumo este tapete e nunca tá no lugar. Mas o meu gato vem aqui, gente, e ele agarra o meu tapete. Quem tem gato deve saber essa cena. Ele agarra o meu tapete e fica. Sabe quando eles mexem as patas de trás? Só botar um sonzinho aqui baixinho para depois já ter som para hora da prática. Ai. Muito bem. Minha sugestão de hoje é uma posição que ela é meditativa e não envolve abertura pélvica, ela vai trabalhar tornozelos e joelhos, mas ela não é difícil. Porém, tem gente que não gosta de ficar muito tempo nela, mas é uma posição muito importante. Joelhos unidos, calcanhares para cima, peito do pé no chão. Aí, olha só, gente, cuidado para não deixar os calcanhares assim, ó. Deixa eu já tirar minha meia. Acabei de ver minha parede toda arriscada. Dona Lara. Tentar não deixar os calcanhares assim tão para fora, ó, fazendo uma casinha aqui pro bumbum. A meta dessa posição é deixar os calcanhares para cima, pra gente trabalhar pelo menos um pouquinho a abertura do tendãozinho aqui que a gente tem na frente do pé. Tá? Então, assim,
pior, pés para fora, ó. Assim é o que a gente quer hoje. Pelo menos o começo, tá? Da permanência. Se depois você quiser se acomodar aqui, ó, colocar o bumbum, aí pode. Mas isso ajuda os nossos pés a não terem tanta estrutura, principalmente quando a gente tá com os pés em ponta. Já viram que quando a gente faz pontinha de pé, o nosso pé faz assim, ó. É porque a gente tende a fazer esse movimento do nosso tornozelo não é tão firme na parte interna. E a gente joga o peso para fora. Isso na velhice é muito ruim, então a gente costuma fazer essa correção de tornozelos quando trabalha pés. Então vou pedir para vocês ficarem com aquele ajuste que eu pedi pelo menos agora no começo e as costas alinhadas. Então não empina o bumbum. Traz o bumbum um pouquinho para dentro, recolhe o abdômen. Então não é para sugar o abdômen, é para deixar o abdômen forte. As mãos no joelho, peito aberto e tentar ficar em paz aqui, tá? Cuidado a cabeça, ó. Não joga a cabeça para frente. Cabeça bem alinhadinha com a coluna. Se tiver dúvida, leva o queixo para baixo, empurra para trás e depois levanta o queixo. Tentar encontrar o seu meio, sua posição alinhada. O nome dessa posição é Vajrasana, ela faz alusão a Vajra, que é uma das armas de guerra, de luta, de defesa, de vários deuses hindus. A Vajra é aquela arma que parece um bastão de ferro, assim. Então a nossa coluna fica forte como uma Vajra. Essa é a história dessa posição. Tá? Então a meta é relaxar, a meta é encontrar aí realmente uma posição de meditação, tá? Vou ficar junto com vocês aqui, mas vou ficar de frente. E aí cuidem ali os pezinhos, se não der para ficar toda a posição, mantenha as costas e deixe os pezinhos caírem pro lado depois, tá? Então vamos lá, carta 34, o plano do gosto. Paladar purificado e refinamento perceptivo. Antes de mais nada, gente, o som para vocês tá bom? Tá alto? Tá bom? Tá bom? Boa, obrigada, Leite. Para mim aqui ele tá muito estranho hoje. Tá baixo no computador e... Ah, eu já sei o que que tá acontecendo, peraí. Deu, arrumei aqui, agora minha percepção tá mais parecida com a de vocês. O Zoom tem algumas atualizações, que ele baixa o volume de algumas configurações que a gente já configurou. Aí, tudo bem. Na medida em que vamos ascendendo, né, ascendendo com SC, no sentido de crescimento, no sentido de ascensão, né, trazendo a nossa energia dos chakras inferiores para os chakras superiores. Lembra que os chakras, eles são nossos centros de energia. Nós temos milhares, centenas espalhados pelo corpo inteiro, mas temos 7 chakras principais que funcionam como engrenagens que armazenam, distribuem, captam energia. A gente tem um na base da coluna, entre o ânus e a uretra, que é o nosso chakra base. A gente tem um no centro do útero para nós mulheres, para os homens fica na mesma região, como se eles tivessem útero ali na mesma região. Para eles é um espaço que cada órgão ocupa um pouquinho. Depois no centro do estômago, depois no centro do coração, depois no centro da garganta, depois entre as sobrancelhas e o último centro de energia, ele fica no topo da cabeça porque ele não tem correspondência física. Lembra que o nosso corpo energético é maior do que o corpo físico, tá? Então por isso que esse centro de energia ele fica só aqui em cima. É como se o nosso... Não se sabe exatamente, mas, né? Pensa aí, pelo menos 1 metro para fora, o nosso corpo energético é maior do que o corpo físico, tá? Então, imagina que esses centros de energia, eles são percorridos por milhares de canaizinhos, alguns mais espessos, alguns mais fininhos, e esses canais, eles vão permeando os músculos, os órgãos, os tecidos orgânicos, e para além disso tudo, tá? Então, esses canaizinhos levam a nossa energia de um lado para o outro.
de um centro de energia para o outro. Eis que alguns desses canais eles são obstruídos por conta da nossa alimentação, por conta das nossas escolhas de vida, por conta de mágoas, desafios emocionais que a gente não consegue lidar, a gente vai deixando pequenas obstruções, igual veia entupida. A gente sabe aquela imagem das veias entupidas, quando, né, a pessoa tem problema circulatório ou problema no coração? É exatamente igual acontece com o nosso fluxo de energia. E aí o yoga é uma ferramenta para desobstruir esses canais para ajudar a sua energia a fluir melhor. É por isso que a gente pratica yoga e fica com mais vitalidade, fica com mais energia, a sensação de que a gente consegue fazer mais coisas, tá? Então, só para que vocês entendam o que ele está falando, eu fiz um breve resumo. Então, à medida que a gente vai crescendo, né? À medida que a gente vai levando energia de baixo para cima, acredita-se que a maioria das pessoas ficam com a energia mais aqui por baixo e não tem essa clareza sobre a vida do que as pessoas que têm essa energia mais para cima. Porque o chakra base, ele fala sobre a sobrevivência, sobre o comer, sobre o dormir, sobre o se reproduzir. Então, tem muita gente que só pensa em fazer isso, né? Confortavelmente. Vocês que estão aqui, né? Provavelmente estão com a energia já fluindo em outros centros de energia, e aí vocês têm outras preocupações, como cuidar de si mesmo, ter um crescimento espiritual, lapidar o corpo, as emoções, os pensamentos. Isso tudo significa que você está tendo energia nos outros centros, tá? Então, à medida que vamos ascendendo, criando essa capacidade da nossa energia não ficar só lá embaixo e subir para os chakras superiores, os órgãos dos sentidos se tornam mais puros e nossa capacidade sensitiva é ampliada. Isso é algo muito legal que eu falo muito com as meninas da formação. A gente fica com os sentidos mais apurados conforme vai praticando mais yoga. É impressionante, parece bruxaria, mas não é, tá? Assim como começamos a sentir as notas do perfume essencial do ser, a gente já falou um pouco sobre isso, sobre o Vassana, que é aquele perfume que a gente está emitindo, a frequência que a gente está emitindo, e são as coisas que a gente atrai para a nossa vida. Também podemos saborear a beleza da vida de forma mais profunda. Rasa Louca tem a ver com essa experiência e com o prazer que ela proporciona. Essa casa fala sobre o refinamento perceptivo. O jogador que visita esse plano é convidado a desenvolver um senso mais refinado de gosto, o que envolve não somente sabores, mas sons, palavras, conversas, arte, poesia, imaginação, compreensão de significado. Para isso é preciso se abrir para degustar e apreciar a beleza da vida num nível mais profundo, incluindo perceber e apreciar as emoções e sentimentos mais elevados. Essa carta aqui é um convite para você olhar a beleza da vida de maneira mais sábia, mais refinada. Então, sei lá, um exemplo do dia a dia. Você foi lá e viu que o seu filho fez uma bagunça, tirou tudo da cozinha, você recém tinha arrumado, e aí ele fez ali sei lá, uma comidinha, aquela comidinha das crianças, né? Quem tem filho sabe, para presentear você. É aquele momento que você se dá conta da beleza do momento. Que aquela criança, naquele momento, ela usou tudo que ela tinha de capacidade, de habilidade, de ferramentas para entregar para você um símbolo de amor. Então ela não queria te fazer o mal, ela não queria fazer você limpar a cozinha novamente. Então quando você passa a observar a vida pelo lado mais belo e não pelo lado comum, o nosso lado cansado, o nosso lado, né, mais material, ele vai olhar e vai dizer: não acredito. Tudo para fora do armário. Todas as panelas, tudo que eu acabei de arrumar, essa bagunça. E você vai brigar com seu filho, como uma mãe comum. O seu filho vai encolher as emoções e vai entender que as demonstrações de amor dele, muitas vezes elas são censuradas. Vai aprender que ele precisa controlar mais as emoções e assim o processo vai se refinando, se repetindo, como muitas vezes aconteceu com a gente quando nós éramos pequenos. E por isso hoje nós temos desafios emocionais. É claro que não é simples assim, é claro que envolve outros processos, mas essa carta é um convite para isso. É mais ou menos assim, quem sabe você não para de reclamar e olha como a vida é maravilhosa.
Quem sabe você olha mais a fundo, sai desse comum que a maioria das pessoas estão. Porque você não olha mais a fundo. Ele começa a reflexão dessa carta dizendo: olha, quem está nessa carta aqui, quem essa carta cai, é porque você não está mais no nível comum. Então para de viver como uma pessoa comum. Para de olhar as coisas comuns. Presta atenção no que é mais profundo. Presta atenção nos presentes que a vida te dá. Quando uma árvore derrama todas as suas flores no chão, ela faz bagunça, mas olha como isso é belo. E é temporário. Assim como é temporário ter os seus filhos aí, pequenininhos, fazendo bagunça. Nós todas vamos estar aqui, sei lá, no Clube das 5, daqui a uns 20 anos, 30 anos, lembrando como era bom ter os nossos filhos pequenos fazendo bagunça. A gente vai sentir saudade, vai estar meses, sei lá, semanas sem falar com eles. E assim a vida se repete. Então essa carta nos convida a entender como a vida é bela, a parar de se prender naquilo que é mais desafiador, a parar de se fixar em reclamar. Tem uma frase que eu gosto muito, ela tá anotada ali no meu escritório. Vou até mostrar para vocês, ela diz assim, ó, por que você não, ó, desenvolva força, ela tem um começo, mas eu anotei só o final. Desenvolva força. Cadê a câmera aqui, ó? Ela fica aqui, ó. Desenvolva força para fazer coisas fortes e não para sofrer. Então, se eu tiver com o espírito de sofrer, eu vou reclamar que a casa tá bagunçada, eu vou reclamar que eu pratiquei, não consegui. Então, essa carta é um convite para você despertar o olhar sobre as coisas belas, sobre o lado positivo, sobre o copo mais cheio. Gente, quem tá com as pernas formigando e tá começando a incomodar e se desconcentrar, pode cair pro lado, assim, ó, tá? Não tem problema. Esse asana faz isso, ele tira a circulação dos pés. No quarto chakra, que é o chakra cardíaco, o do coração, das emoções, o sentido do paladar é purificado e passamos a nos interessar mais pela essência daquilo que consumimos. Os alimentos processados, condimentados, desvitalizados são aqueles alimentos bem industrializados de prateleira que não tem, que a gente brinca que não tem mais vida, né? Que duram anos, deixam de nos agradar e naturalmente são extintos da nossa dieta diária. Não há necessidade de fazer esforço para abandoná-los. Para o jogador que apresenta maus hábitos relacionados à alimentação, gula, compulsões de todos os tipos, parar nessa casa indica que, para avançar na sua jornada evolutiva, será necessário desenvolver o refinamento de gosto, de forma que possa encontrar o prazer nas sutilezas da vida. Então, essa carta aqui ele fala tanto do físico quanto das emoções que a gente falou antes. Então, olhar aquilo que é mais precioso, mais sutil e sair do comum. O ponto físico, orgânico, material dessa carta é um convite para a gente refinar o nosso paladar, no sentido de torná-lo mais sutil. Então, é um processo que acontece exatamente como ele descreveu aqui. Para mim foi assim, para muitas alunas. Quando a gente começa a se dedicar para a prática, praticar um pouco mais, a gente sente um fluxo de energia diferente. A gente sente que os hábitos eles começam a mudar. Aquilo que você achava muito bom, industrializado, passa a não ser mais tão bom, ser meio forçado demais, meio doce demais. Nossa, que gosto de porcaria, que gosto, nossa senhora, isso aqui não gostei. Devem ter mudado a composição na fábrica. Quando a gente começa a ter essa percepção de que aquilo que é mais natural nos agrada mais do que aquilo que é industrializado, é um sinal de que você está tendo uma energia mais fluida em chakras superiores. A gente passa a ter mais gosto por, né? Não é, ai, passo o dia inteiro comendo frutas, vegetais. Não. Várias vezes a gente precisa comer coisas industrializadas, mas você passa a gostar mais daquilo que é mais natural, tá? Então é um refinamento, é um convite ao refinamento. E aí ele pede essa reflexão aqui. Se você tem algum desafio de ordem alimentar e você para nessa carta, repensa.
É o momento de você fazer boas escolhas, é o momento de você dar atenção para a sua vida. É o momento de você entender que aquilo que você come todos os dias impacta no seu corpo físico, impacta nas suas emoções, entope os seus canais de energia, resumidamente, tá? É importante que você tenha consciência que aquilo que você come gera aí horas e horas, às vezes a gente come durante 10 minutos, 5 minutos, mas aquilo gera um impacto, uma repercussão de horas, às vezes dias, às vezes anos no nosso sistema. Então é natural que você queira coisas mais sutis. Então, por exemplo, não vou abordar aqui o tema da carne, só fazer uma pequena provocação. É aqui que muitas pessoas passam a ter menos gosto pela carne, por exemplo, porque a carne ela vem carregada de uma energia da morte. Ela vem, né? Vocês sabem, se vocês nunca acompanharam, né? Aqui no sul é mais comum, né? O abate, né? Tradicionalmente acompanhar o abate é horrível. É horrível. Vem com aquela energia. Tem um peso, uma energia diferente na atmosfera quando o bichinho é abatido. Enfim, por mais que tenha essa cultura aqui, isso seja super valorizado, isso seja colocado dentro de um ritual, qualquer que seja a sua escolha de carne, ela vem carregada dessa energia. Então, o que que eu digo? Não obrigo ninguém a parar de comer carne, nem quem faz formação comigo. Eu digo, escolha melhor. Não coma por comer. Coma quando você está com vontade mesmo. Quando você acha que aquilo faz sentido, não coma por comer. E aí você vai aprendendo mais sobre alimentação, você vai aprendendo mais sobre os seus sentimentos. Então esse refinamento vai passar por aí. Sobre você olhar, porque a gente se questiona muito, ai, como assim eu não quero mais carne? Eu era carnívora. Como assim eu não quero carne? Eu como carne todo dia? O que eu quero dizer para vocês é natural, tá? Quando a gente tem uma energia mais elevada, as nossas preferências alimentares mudam. Quando a nossa energia tá fluindo mais e melhor, tá? Como assim tô achando isso doce? A vida inteira eu gostei e agora eu tô achando esse negócio ruim. É isso, gente, é um refinamento. Você precisa de menos estímulos, você tem, digamos assim, um estímulo interno que está mais elevado, e aí a sua tendência vai ser fazer escolhas mais sábias. Olha para sua alimentação, vê se você tem algum ponto aí que está bem atrapalhado, se você tem algum vício, alguma coisa que está um pouco fora de controle. Essa carta é um convite para você dar atenção para isso, para você tentar aí fazer novas escolhas, tentar cuidar da sua saúde, tentar encontrar um caminho. Eu sempre digo, né, se você tem um ritual e esse ritual ele de alguma maneira é ruim para você, por exemplo, eu gosto de comer uma sobremesa, eu não consigo não comer, me incomoda, eu fico, é um ritual. Você se acostumou depois do almoço comer aquilo. Troca. Eu como sempre um bombom, né, aqueles bombom recheado de branquinho, que delícia, gente. Poxa vida, vamos de repente trocar esse bombom por alguma coisa que você possa fazer de maneira mais natural. Sei lá, eu gosto muito de fazer banana na frigideira com um pouquinho de óleo de coco, canela. Aí eu deixo ela dar uma queimadinha assim. E aí depois eu coloco um pouquinho de cacau por cima. Ou até mesmo um pouquinho de chocolate ralado mesmo assim, sabe? Mas é bem pouquinho. E aquilo pra mim é muito doce, aquilo pra mim é mais do que suficiente. Parece que eu tô comendo uma travessa de brigadeiro, sabe? Que me enche e ainda me mata a vontade de doce. Então, tirar aquilo de você às vezes é um caminho ruim. Eu sempre recomendo. Substitui. Substitui por um novo ritual. Assim como quem é muito viciado em café, como quem é muito viciado em chimarrão, como quem é muito viciado em alguma coisa, algum ritual aí, tenta identificar se você tem esse vício e substitui por uma coisa mais saudável. Não precisa tirar. Tira e a gente fica olhando para o nada, assim, é muito ruim, né? A tendência de falhar vai ser maior. Tá bem? Então, essa carta é para a gente fazer essas reflexões relacionadas à percepção. Percepção do nosso paladar, percepção das nossas... as brigas que a gente quer vivenciar na nossa vida relacionadas, por exemplo, às emoções, como a gente viu, né? Escolher sair do comum e olhar mais a fundo. Muito bem, quem sustentou aqui os pezinhos sem circulação sanguínea, senta agora, já estende as pernas aqui para esse lado, você vai ver que os seus pés estão um pouco vermelhos, um pouco brancos, estende com calma os joelhos, pode puxar o bumbum, deixar os joelhos para cima,
e descansar aqui agora nessa posição. Então, naturalmente, o corpo vai estar rígido, tá? Para fazer essa posição, por conta da posição que nós estávamos anteriormente. Então, não espere aqui a sua melhor performance, é para a gente soltar. Observe como os pés parece que ficam gelados, ficam quentes depois, podem formigar. Isso tudo é por conta da circulação que ficou atrapalhada aqui, ou reduzida, ou até mesmo cessada em alguns pontos do pé, e agora o sangue está fluindo livremente. Então, no yoga é muito comum a gente estimular o corpo a fazer esses estímulos, porque isso é considerado uma limpeza dentro dos nossos vasos sanguíneos. Então, quando a gente fica um tempo passando pouco fluxo sanguíneo dentro daquele vaso, daqui a pouco vem um jato de sangue dentro daquele vaso, isso limpa o vaso sanguíneo. Isso é muito legal, tá? Então, por exemplo, pessoas que têm problemas em partes do corpo, é bem comum nas terapias de yoga cessar um pouquinho o fluxo sanguíneo daquela região, desse jeito, em alguma posição corporal, e depois estimular o fluxo sanguíneo a retornar. Isso traz um novo estímulo de irrigação, digamos assim. É bem saudável, isso é bem bom para o corpo. Se você sentir que consegue dar uma estendida, aí sim, melhorar um pouquinho o alinhamento das costas, pode ir naturalmente sem forçar. Trocar nossa playlist. Muito bem, ponto máximo agora. Puxa um pouquinho, tenta alinhar um pouco mais as costas, vai incomodar talvez um pouco a região posterior, atrás do joelho, atrás da coxa, puxa. Olha lá pro pé, tenta aproximar o seu rosto do pé. E aí pode retornar. No retorno, mãos para trás, aponta os dedinhos para trás. Abre um pouquinho mais o peito, caminha com o bumbum para frente, pode abrir um pouquinho as pernas e solta a cabeça lá atrás. Pode deixar os ombros subirem aqui um pouquinho. Bem livre essa posição, mas tem que soltar o peso da cabeça, não fica segurando a cabeça, uma parte, assim, solta tudo. Solta os pés para os ladinhos. E retorna agora a cabeça. Quando retornar, traz o peso do tronco para frente e pode virar de frente aqui para mim. Só que com os joelhos no chão. Vai começar com os joelhos no chão. Pode vir mais para o cantinho esquerdo do tapete e já com as mãos no chão, estender a perna direita. Há um pouquinho de abertura pélvica. Organiza aqui de forma que o seu joelho possa ficar bem no meio do pé. Se a gente traçasse uma linha aqui, se a gente estivesse em cima da linha, o meio do pé ia ficar bem na linha e o joelho também. Tá? Se doer o joelho, pode dobrar o tapete 2 ou 3 vezes aqui, ó. Coloca aqui, fica bem melhor. Tá bem? Não precisa ficar sofrendo. Com o tempo, com muita prática, ele vai acostumar, tá bem? Fecha o quadril aqui agora, aperta o bumbum, aperta as costelas, mãos na cintura. Respira um pouquinho, inspirando para cima. Expira, fechando as costelas. Recolhe o abdômen. Inspira para cima. Expira, fechando as costelas. Suga. Mesmo se nada estiver acontecendo, não se preocupa. Faz o que dá. Inspira para cima. Não faz barriga de balão. Expira, fechando as costelas. Suga. Inspira e expira, agora voltando ao normal, tá? Só mantém a barriga fechada e o quadril encaixado, tá? É o contrário do bumbum empinado. É aquela sarradinha, assim, ó, fechadinho pra dentro.
tá? Posiciona a mão direita na parte de fora do corpo, inspira, sobe o braço. Expira, desce, faz a sua melhor lateroflexão com o braço de cima bem estendido. Cuida aqui para não virar um pouquinho para baixo, ou pelo contrário, vira lá para cima. Olha para cima e vai descendo. O desafio aqui é continuar respirando pelas narinas, naturalmente, normalmente, mas sem deixar o abdômen solto. Então você vai respirar sustentando a parede abdominal. Aí, vira o pé para cima agora, o tronco para baixo. Posiciona as mãos no chão, perna no meio, e você vai descer o tronco flexionando os cotovelos. Agora sim, agora é para empinar o bumbum. Para a gente pegar bem o encaixe do corpo, soltar. Desce, 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 desce. Calcanhar no chão, pé para cima. Vira para mim de novo aqui, mãos no chão. Você vai colocar a sua mão esquerda bem na frente do joelho esquerdo que está no chão e as mãos um pouquinho mais largas do que os seus ombros, como se fosse um kakasana, mais ou menos, tá? Você vai ter que testar. Você vai agora tentar tirar o pé do chão e levantar esse pé. Se você deu o comando e não conseguiu levantar, pode tentar trocar a posição das mãos aqui para uma posição que fica mais confortável. Pontinha de dedos fica mais alto, tá? Mas tem um pouquinho de força na pontinha de dedos. Levanta lá. Mesmo que seja um pouquinho. Isso, sustenta o abdômen. Vai pegar o glúteo médio, que é aquela parte do buraquinho do bumbum. Segura, 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 ativa o abdômen, não quero barriga caída, desce. Palmas no chão, quem fez pontinha, joelhos no chão, vamos para o outro lado. Posiciona o pé, centro do pé bem na linha do joelho, sobe, fecha o quadril, mãos na cintura, no quadril, relaxa os ombros, inspira para cima, sobe, cresce o peito, expira. Fecha as costelas, suga. Não precisa ser longo. Inspira para cima, fecha as costelas, suga. Última, inspira para cima, fecha as costelas, suga. Muito bem, respira normal, não faz barriga de balão, quadril fechadinho, sobe o braço. Os dois braços estendidos, abre bem o peito, olha lá para cima, vai descendo, vai para sua melhor lateroflexão. Aí. Boa. Vira o pé para cima. Vira de frente, barriga para baixo. Agora sim, empina o bumbum. Vai esticar bem, bem, bem a região posterior, todas as porções internas da coxa, do quadril. Vai soltando o peso do tronco, pode flexionar os cotovelos. E agora retorna, colocando as mãos aqui na frente. Então, mão direita na frente do joelho direito. Tentando encontrar aquela posição de estabilidade, braços mais abertos, pontinha de dedo ou palmas de mão. Eu prefiro pontinha de dedo aqui, eu acho melhor um pouquinho mais alto. Mas tem que testar, se você achar que doeu seus dedinhos, pode fazer de palma. Traz o peso e sobe essa perna. O corpo fica meio de lado, assim, fica um pouco estranho, é assim mesmo. E tenta não levar essa perna para trás, ó. Perna para frente. Isso. Ativa o abdômen e segura, 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 segura. Vai pegar ali o ladinho do bumbum. É ali que a gente precisa mesmo. Desce. Coloca agora os dois joelhos no chão e vira de ladinho. Joelhos no chão. A gente vai agora trabalhar um pouquinho com o antebraço, para não ter mais tanto estímulo no punho. Então, antebraço no chão.
A gente vai ficar hoje com uma posição de desafio, que é com as palmas das mãos aqui nos cotovelos, tá? Feito isso, observa se o seu joelho está na linha do bumbum, mais ou menos assim como eu estou. E os cotovelos, eles ficam ou na linha do ombro ou mais para frente. Um pouquinho mais para frente, normalmente é mais confortável para o ombro. Isso aí, quem eu tô vendo tá bem certinho. Afasta os ombros das orelhas, ativa o abdômen para a barriga não cair. Olha lá para frente. Estende a perna esquerda. Faz a máxima elevação dessa perna. Isso aí. Agora, com calma, a palma da mão esquerda vai para o chão e você vai colocar o braço direito atrás das costas, ativando o abdômen ainda. Então fica ao contrário, se você levantou a perna direita, braço esquerdo, se você levantou a perna esquerda, braço direito atrás das costas. Então só fica um joelho no chão, peito do pé e um antebraço. Aí, não trava esse abdômen. Afasta o ombro da orelha. Não deixa o seu ombro engolir o pescoço. Pode virar a cabeça para o chão, não tem problema, só segura aqui o ombro para ele não amolecer. Volta com esse braço de trás das costas. Pode segurar o cotovelo e voltar a perna. Respira. Organiza o que precisa organizar. Se saiu alguma coisa do lugar, ajeita os ombrinhos. Vamos lá para o outro lado. Passa o peso, sobe a perna primeiro. Ponta de pé, extensão de joelho. Abdômen bem ativo. Quanto mais você elevar a perna, mais você trabalha glúteo. Glúteo máximo ali, bem o gordinho do bumbum. Palma da mão direita no chão. Diagonal, né, gente? Subiu uma perna. Fica um braço. Eu que fiz ao contrário, agora sim. É isso aí. Agora descansa o outro braço atrás das costas. Isso aí. O braço que está descansando fica descansando e o outro fica empurrando para o ombro não engolir o pescoço. Abdômen ativo para não cair. Pontinha de pé, extensão de joelho, máxima elevação lá da perna. Últimos segundos. E volta o braço que está atrás das costas, sem desespero, não desmonta tudo. Flexiona. Leva os antebraços, os braços mais para frente, deita de barriga para baixo. Uma mão sobre a outra, testa sobre as duas. Respira fundo, descontrai. Pode deixar os calcanhares cair, agora é o momento que você encontra o máximo de relaxamento. Pode tirar a cabeça de cima das mãos com calma, posicionar as mãos no chão, os dedinhos virados para frente, os minguinhos aqui saindo para fora do tapetinho e o polegar, gente, mais ou menos na linha do seu nariz. Se você colocar o nariz no chão, a pontinha, o dedão tá apontando para a pontinha do nariz. Nós vamos hoje ficar com as pernas cruzadas, então pode cruzar qualquer pé por cima, tá certo? Estende bem os joelhos, deixa as pernas bem grudadinhas. Contrai os glúteos aqui primeiro e sobe, estendendo os cotovelos, afastando os ombros das orelhas, empurra bem os ombros para baixo e o peito para frente, é o mais importante. E o umbigo parece que vai se aproximando do chão, significa que você vai abrindo a região lombar. Por último, solta a cabeça lá atrás. Empurra o chão e aperta o bumbum.
Flexiona os cotovelos retornando. Testa no chão agora. Só flexiona e desce testa no chão. Pode separar os pés. Vire-se de barriga para cima. Faça um gostoso espreguiçamento aqui no chão. Pernas para cima, braços bem estendidos. Pernas para cima, braços para cima. Pernas para baixo. Então, um gostoso espreguiçamento. Pé de palhaço, pontinha de pé, usa os dedinhos, usa os punhos, usa os cotovelos. Sinta suas articulações bem estendidas. E agora você vai cruzar os pés como nós cruzamos antes, fazendo pontinha de pé, extensão dos joelhos. E vai levantar a cabeça, trazendo os braços para frente. Imagina que você está segurando aqui como se você estivesse segurando na direção do carro. Mais ou menos esse tamanho. E aí você vai olhar para o seu umbigo e vai recolher o abdômen. Até aquele ponto que você sente que está fazendo força e está dando uma tremidinha. Não precisa exagerar aqui na cervical. Pode ficar com a cabeça mais para frente. Mas direciona essa força para o abdômen. Então você vai recolher o abdômen, não joga a barriga para frente. Vai fechar as costelas. Pode trazer o bumbum para cima, ajuda um pouquinho também. Segura só um pouquinho. Sei que dói a cervical às vezes. Você pode dar uma soltada na cabeça, mas continua com a força do abdômen. A cabeça pesa, gente. Qualquer lugar aqui a cabeça incomoda, porque ela é pesada. Deita agora levando os braços lá para cima. Você vai colocar as palmas das mãos aqui nas suas orelhas. Os polegares, eles vão ficar aqui bem pertinho do gogó, sabe? Da goela aqui. E aí você vai puxar a sua cabeça para fora, como se você quisesse arrancar a sua cabeça fora. É para a gente alongar as vértebras cervicais. Então, ó, pode segurar firme, você vai tapar os ouvidos mesmo e vai puxar a cabeça, como se você quisesse arrancar lá fora. Pode puxar forte. E aí não faz força contra, né? Você relaxa, solta o peso da cabeça e puxa para alongar. É uma delícia. Se você consegue relaxar o peso da cabeça e fazer força nesse braço. Puxa, puxa, puxa. Isso é legal quando outra pessoa faz na gente, é super bom. Solta o peso da cabeça agora. Relaxa os ombros. Mantém o queixo erguido, não coloca mais o queixo no peito. Flexiona um dos joelhos. Palma da mão lado contrário. Lado de fora desse joelho. E faça agora uma torção. Então, continua com as costas no chão. Abaixa o joelho tanto que você puder, não descola os ombros. Quando você virar o joelho para um lado, vire o rosto para o outro, trazendo a cabeça um pouquinho para trás para manter o alinhamento das costas. Respirações livres, longas pelo nariz. Deixa o corpo alongar bem. Pode torcer para o outro lado. Inspira, mantém as costas no chão, solta o ar baixando o joelho e virando o rosto lá para o outro lado. Voltamos para o centro e vamos para a invertida sobre os ombros. Quem já conhece, quem já faz, pode subir e buscar bastante verticalidade. Quem está começando a treinar, começa levantando as pernas, depois traz os cotovelos aqui para bem pertinho da cintura. Primeira etapa é levantar e segurar o bumbum. Se você não conhece, não consegue, balança um pouquinho. E aí, depois que você conseguiu segurar o seu bumbum, você vai aproximar mais ainda os cotovelos um do outro
Pode passar o peso para um lado, para o outro. Aos pouquinhos você vai apertando o bumbum e levando as pernas para trás. E aí, aos poucos, você vai verticalizando cada vez mais. Quem já faz, vai tentando melhorar aqui o posicionamento dos ombros, descolar os ombros do chão e aproximar mais os cotovelos um do outro. Empurra bem as costas, empurra bem o corpo. Mantém sempre o queixo erguido, o olhar lá para o pé. Flexiona agora um dos joelhos, leva esse joelho na testa e tenta baixar bem a outra perna, fazendo força de abertura pélvica. Joelho estendido, pontinha de pé e força para abrir, força para afastar uma perna da outra. E o joelho que está na testa pode apoiar. O joelho na testa não é pesado, não. Depois você vai trocar, faça uma transição gentil, pode fazer da forma mais natural. Tem gente que prefere descer uma, tem gente que troca as duas lá em cima. Apoia o joelho, relaxa, faz força com a perna estendida. E flexiona as duas no joelho, os dois joelhos na testa. Gente, 5 da manhã. E aí pode levar os pezinhos lá para trás. Ó. Quem consegue encostar, vai com os pés lá no chão. Quem não consegue, vai até onde consegue. Quem consegue encostar os pezinhos lá atrás no chão, estende bem os joelhos e leva as mãos para o chão. E aí vai descendo devagar. Vai tentando descer hoje com as pernas bem pertinho do tronco. E vai segurando, ó, cola as mãos no chão, empurra o chão, ativa o abdômen e vai segurando o seu peso. Se você voltar com tudo, tá tudo certo. Estamos treinando. Isso é fortalecimento de core, as costas e o abdômen funcionando juntos ao mesmo tempo, em equipe. Descemos, quem tiver espaço para descer com as pernas estendidas, continua essa descida aqui com as pernas estendidas, a barriga vai dar uma tremidinha. Bem, solta as pernas, abre um pouquinho. Usa os cotovelos para levantar do chão, levantar a cabeça. Traz os cotovelos um pouquinho para trás. E a gente vai colocar agora o topo da cabeça no chão. Abre o peito e aí vai tirando os cotovelos. Vai levando os cotovelos para o centro até que você consegue colocar o topo da cabeça no chão. As suas costas não vão encostar no chão. Vai ficar só o bumbum e o topo da cabeça. E aí eu quero que você solte os ombros, abre o peito. Solta os pés. E voltamos. Pode segurar aqui no ladinho do bumbum, ajuda para voltar. Muito bem. E vire-se de lado para retornar. Então pode virar de ladinho, quem quiser ficar um pouco mais nessa posição de ladinho, fechar um pouquinho os olhos. Tudo bem, hoje a gente fez um pouco mais de movimentações. Quem quiser fazer qualquer outra coisa, quiser treinar um respiratório, fazer um exercício de meditação, lembre-se sempre de escutar os pedidos do seu corpo. Gente, eu vou lá. 6 horas tem aula na escola. Foi um prazer imenso estar com vocês, praticar com vocês, acordar com vocês. Quem é da escola tem aula de flexibilidade agora, das 6 às 7. Muito bem, muito bom. Eu que agradeço. Espero que tenha feito sentido. Quem pediu a carta 34. Tá? Bem. Só tapa. Que horror. Essa hora da manhã, né? A gente fica tomando esses... Ó, presta atenção. Muito bem, parabéns por acordarem, por estarem aqui, né? Por
por se dedicarem para olhar para esses pontos que, né, infelizmente a maioria das pessoas prefere nem olhar, né, nem fazer essas provocações. Então, só de vocês estarem olhando para isso, estarem aqui, já é com certeza um grande caminho evolutivo aí. Não esqueçam nunca disso, tá? E nos vemos na segunda. Beijo grande. Beijo, beijo, gente. Até. Tchau, tchau.